Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, meu nome é Suelen Freitas Gabarrão Peralta e eu vou apresentar a pesquisa intitulada Entre o Ideal e o Real, uma leitura histórico-crítica da formação continuada em Araucária. Essa pesquisa eu estou desenvolvendo ela no meu doutorado, que eu estou cursando na Universidade Tuiuti do Paraná, aqui no Brasil, em Curitiba. O título, ele vem para falar sobre a formação continuada docente na rede municipal de Araucária. Então, esse estudo ele analisa essa política de formação continuada, buscando compreender as relações entre os fundamentos teóricos presentes nas diretrizes educacionais municipais e as práticas efetivamente realizadas na formação de professores. Essa pesquisa de doutorado, ela é uma continuação da minha pesquisa de mestrado, a qual eu defendi pela mesma universidade no ano de 2024, na qual eu tratava sobre a formação da diretriz curricular municipal. Essa diretriz que ela foi constituída, a primeira em 2004 e a segunda em 2012. E essa é a que nós utilizamos ainda até hoje na rede. Eu sou professora de educação de anos iniciais, de educação básica, na rede municipal de Araucária, há 16 anos, e essa é uma das inquietações que me levaram a desenvolver essa pesquisa. Então, como eu havia dito, faço doutorado hoje pela Universidade Tuiuti do Paraná, estou no segundo ano, no terceiro semestre, pelo programa de educação na linha de políticas públicas. A minha orientadora é a professora Rita de Cássia Gonçalves. Então, essa pesquisa, ela se insere no contexto da Rede Municipal de Educação de Araucária, como eu disse, pois ela possui um sistema próprio de ensino. Então, desde 2004, lá em Araucária, nós temos um sistema próprio de ensino, situando também vocês aonde é a cidade de Araucária. A cidade de Araucária é uma cidade da região metropolitana de Curitiba. Ela fica muito próxima à região de Curitiba. Eu moro na cidade de Curitiba e trabalho na cidade de Araucária. Então, da minha casa até o local que hoje eu trabalho, o Centro Municipal de Educação Infantil, dá em torno de 12 quilômetros. Então, ela é uma cidade muito próxima de Curitiba e, com isso tudo, ela tem muitas influências desse ensino desenvolvido em Curitiba, no decorrer dos períodos, e também as pessoas que moram em Curitiba, a grande maioria delas também trabalha em Araucária por conta dessa proximidade. Então, em 2004, Araucária ele já estava desenvolvendo o seu sistema próprio de ensino, com a abertura do seu Conselho Municipal de Educação e, posteriormente, ali concomitante, a sua primeira diretriz curricular municipal em 2004. Essas diretrizes pedagógicas do município, desde 2004, elas são fundamentadas na pedagogia histórico-crítica. Então, a pedagogia histórico-crítica é uma perspectiva pedagógica que compreende a educação como mediação fundamental para a apropriação do conhecimento historicamente produzido pela humanidade. A pedagogia histórico-crítica tem como seu fundador, na pessoa do professor Demerval Saviani, mas ele é o idealizador da teoria, mas ela é uma teoria em conjunto. É uma teoria que todos nós que a estudamos, ajudamos ela a se desenvolver por meio dos grupos de pesquisa ao qual participamos, e o próprio grupo de pesquisa, ainda liderado pelo professor Demerval Saviani, é muito atuante em todo o Brasil nessas discussões sobre essa concepção pedagógica, sobre essa teoria pedagógica. Essa que até agora, no ano de 2026, está fazendo 40 anos da sua idealização, da sua fundação. E Araucária é uma das cidades do Brasil que utilizam essa concepção pedagógica para permear os seus currículos. Então, ali, como eu disse anteriormente, o recorte temporal ele vai de 2004
a praticamente, né, 2024, que foi o ano ali do meu mestrado, para a gente analisar essas 2 décadas da formação docente. Isso é o que eu pretendo analisar agora no meu doutorado. Então, como lá no mestrado nós analisamos como essa concepção pedagógica, essas diretrizes, esses documentos adentraram a rede municipal de ensino e permearam o currículo ao qual os professores hoje se utilizam, agora nós vamos verificar como os professores entendem essa diretriz e toda essa concepção. Então, a metodologia, né, a abordagem crítica dialética, que ela vai vir pautada na coleta documental, né, que é a análise ali das políticas de formação, entrevista com os atores locais, os professores, e também ali não só os professores que hoje estão dentro da sala de aula, mas também aqueles atores, como ali está escrito, locais que foram os professores que já se aposentaram, aqueles que estavam presentes lá no período, muitos líderes sindicais que a cidade tinha e tem ainda hoje, para que nos traga todo esse arcabouço teórico, documental e bibliográfico, para que a gente possa entender como que se dá o plano de formação continuada, né, na prefeitura de Araucária, ali para os docentes. Então, assim, a partir desse contexto, o o problema de pesquisa, ele surge da seguinte concepção, da seguinte roupagem. Como a formação continuada docente é organizada e executada na rede municipal de ensino de Araucária? Porque a gente quer analisar como que as políticas públicas, como que os governos que estão ali em evidência nesses anos de pesquisa, como que eles fizeram as suas formações continuadas, como que eles levaram aos docentes essa teoria ao qual está pautada a diretriz. Então, assim, né, para a gente poder perceber como que os formadores, como que a mantenedora, ela leva essa concepção. E, principalmente, existe coerência entre os fundamentos da pedagogia histórico-crítica presentes nas diretrizes e as práticas formativas efetivamente realizadas? Porque uma coisa é a gente ter toda essa concepção documentada ali formalmente nos instrumentos que seguem o ensino da cidade. E outra coisa é os agentes formadores, os agentes que estão dentro da secretaria, as figuras políticas que estão central, né, nesses anos, sejam eles prefeitos, secretários de educação, tudo, como que eles interpretam essa teoria? É essa teoria que realmente é levada para as formações para os professores? Então, esse é as questões ali que a gente vai procurar investigar, né? Então, ali, como eu já disse, é um estudo autoral que amplia a dissertação de 2024, investigando como a Araucária organiza, planeja e executa a formação continuada. Então, assim, para a gente realmente hoje verificar a pedagogia histórico-crítica, vindo de todas as concepções que eles têm, de tudo que ela traz, as formações, os agentes envolvidos nessa, traziam toda essa criticidade que ela realmente exige de nós? Mostravam tudo isso para os professores, ou muitas vezes vinham ali numa mescla de concepções, sabe? E como que isso ali se desenrolava? Então, ali, né, para a gente analisar essas práticas formativas, a gente vai ter que adentrar os documentos oficiais, não só a diretriz, mas todos os documentos que alicerçam a formação continuada dentro do município. Então, a hipótese, ela já vem nos mostrando em documentos que a gente já começou a analisar, e até mesmo na escrita da dissertação, sobre a escrita da diretriz, que há contradições entre o discurso pedagógico oficial e há contradições essas que vêm pautadas ali também nas práticas formativas. Mas o que a gente também não pode deixar ali de esquecer, que embora as diretrizes municipais elas sejam fundamentadas na pedagogia histórico-crítica, as práticas de formação elas podem sofrer influência das políticas educacionais. E hoje, né, desde ali de 2017, 2018, 2020, em Araucária, para a gente ser mais efetivo,
com a inserção da BNCC. Então, essas políticas, elas vão vir trazendo, né, essas questões para dentro da rede de ensino. Então, o nosso referencial teórico principal, que diante disso o objetivo dessa pesquisa, né, analisar a política de formação continuada docente no município de Araucária, nesse período aí, nesse locus aí temporal aí de 20 anos, 2004 a 2024, buscando compreender suas bases teóricas, políticas e institucionais. Aí, para isso, claro, né, a pedagogia histórico-crítica, que é a base ali das nossas relações, e incorporação do conceito de fração de classe trazido por Nico Polanczas, para que a gente possa analisar a categoria docente. Então, daí com isso, a gente vai poder identificar as contradições, limites presentes na organização dessa política formativa. Então, o nosso referencial teórico é, além ali, né, como já expus num outro slide, que ele está pautado no materialismo histórico dialético, que é também o que vai estudar a pedagogia histórico-crítica, que permite compreender a educação como um fenômeno social historicamente determinado. Aí, claro, pautadas ali também nas leis, né, análise das leis locais, algumas ali eu trago ali, o plano de carreira, né, o plano de formação continuada, e aí, a primeira constatação que a gente já observa é que falta planos formativos anteriores até mesmo a 2024, anos ali, então vai ser uma pesquisa ali densa da gente fazer para poder vir, né, com tudo isso. E aí, para tanto, a gente vai para análise dessas relações sociais, de como se dá essas formações, a gente vai vir da posição da categoria docente, né, de como o professor ele se identifica dentro de tudo isso. Além do Polanczas, a gente vai também ainda utilizar a concepção de classes sociais em Marx, e aí a questão da fração de classes, esse outro conceito, trazido por Nico Polanczas, de como que os professores eles se identificam ali, como que eles vão se entendendo. Então, através, né, da contribuição do Polanczas, os professores eles podem ser compreendidos como uma categoria situada em posição intermediária nas relações sociais de produção. Aí que a gente vai, com isso, compreender como políticas públicas impactam a praxis docente e a identidade de classe. Isso significa que o trabalho docente apresenta características que os aproximam tanto de processos de proletarização quanto de elementos da pequena burguesia intelectual. Então, essa posição intermediária que vai nos fazer refletir como que os professores eles entendem esses processos formativos, como que a rede municipal de Araucária ela vai trazer isso e como que isso vai ser pautado aí para, né, os professores. Então, ali, né, as contribuições esperadas que a gente pretende aí com a pesquisa né, recomendações para fortalecer a pedagogia histórico-crítica na prática formativa, uma transparência documental para que todos os profissionais da rede tenham acesso, organização de um ciclo de alfabetização e formação de professores. Por que organização de um ciclo de alfabetização? Porque uma das coisas que a gente identificou já numa análise preliminar do plano de formação de 2024 é que a formação estava pautada para os professores de alfabetização com um foco maior em primeiro e segundo ano, esquecendo que a alfabetização ela conclui-se no terceiro ano do ensino fundamental. Então ali a gente já consegue ver uma lacuna que assim como que eles estão formando os professores para que a alfabetização ela seja consolidada num período, sabendo que é um princípio formativo, que ele se desenrola, e não há uma prerrogativa de continuar no terceiro ano, segundo o plano de formação docente. Então, isso a gente já consegue ver uma dicotomia que existe entre a teoria e a prática. Então, ali, né, a gente já consegue com isso, claro, né, verificar essa tensão curricular de que a pedagogia histórico-crítica, ela não converge com a BNCC, principalmente que uma está mais voltada para a emancipação, a outra para a padronização, a ênfase em competências, para poder pegar, né, e atender as demandas do mercado, tudo. Então, assim, as questões
ela vai, questões de pesquisa, a formação, ela vai trazer o professor para uma consciência de classe, para uma emancipação docente, ou funciona como um aparelho ideológico que reproduz a ordem vigente, domestificando a força de trabalho? Então, essa é uma das questões que a gente também quer levantar e quer discutir. Então, como conclusão parcial, a pesquisa indica que a formação continuada docente pode assumir uma dupla função histórica e ela pode atuar como um instrumento de emancipação quando fortalece a formação crítica dos professores ou um mecanismo de reprodução social, quando ela se limita a responder demandas técnicas das políticas educacionais. Então, aí que a gente vem, compreender essa tensão entre o ideal e o real é a central para a análise dessas políticas educacionais. Então, assim, o que a gente espera com isso é que a gente consiga quebrar essa dicotomia e consiga fazer com que o professor ele seja valorizado e ele tenha uma formação que valorize isso e que traga os reais pressupostos para serem levados dentro da sala de aula. Então, meu trabalho é esse, aqui estão os meus contatos. Qualquer dúvida, é só me procurar. Obrigada e até a próxima. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.